Meu nome é Jonas Valério, sou mestre e fundador da Folia de Reis Sagrada Família do bairro Aeroporto. Essa folia começou quando eu tinha 16 anos de idade, no ano de 2016. Já havia indícios dela antes, no ano de 2015, quando a gente juntava crianças e jovens do bairro para estar saindo com a Folia de Reis numa forma de brincadeira. Mas no ano de 2016 ganhamos apoio do Movimento Pro Cultura para poder estar formando um grupo com vestimenta e instrumentos. E Folia de Reis é minha grande paixão, está na minha família desde muito tempo. Foi a herança deixada pelo meu avô, já falecido, que tinha essa Folia de Reis em Pirapanema. E, e deixou para mim essa tradição das Folias de Reis, onde eu mantenho viva até hoje e luto para não deixar acabar essa tradição, que é muito rica na nossa região aqui. A folia do meu avô, na época, se chamava Estrela de Jacó e ela era de Pirapanema. Muita gente, assim, quando eu ia em Pirapanema, me contava, assim, da folia dele. E era uma folia muito bonita, que rodava muito a região de Pirapanema, Vermelho, vinha até em Muriaé, também ia em Rosário da Limeira, em Limeira, rodava muito esses cantos de roça, assim, e era uma folia, assim, bem organizada, uma folia bem vestida, que fez o seu papel na época, né? Meu avô gostava muito dessa folia e me ensinou a me passou essa herança das folias de reis. Me passou conhecimento, o pouco que teve, e, e eu levo isso comigo até hoje. Que ele me deixou livros que infelizmente perdemos, ele perdeu esses livros no incêndio e me pôde me passar o pouco que ele sabia, né, para me poder continuar essa tradição. Eu comecei a sair em folia de reis com 14 a 15 anos de idade, saí em grupos de outros amigos aqui da cidade, né? Foi aí que foi aumentando minha paixão por folia de reis. E sempre, desde pequeno eu via folia de reis passar no bairro, eu sempre gostei de folia de reis, até que meu pai, minha mãe, meus pais começaram a receber a folia de reis na minha casa e, e lá era a festa, né? E a minha mãe fazia comida para folia de reis, os folião descansava e era muito bacana, né? A gente não vê só o lado cultural na folia de reis, mas a gente tem uma religiosidade muito grande, a fé que a gente carrega, né? Que é uma fé muito grande de estar louvando os três reis magos e o nascimento de Jesus. E é uma missão cheia de luz, cheia de paz, uma missão de evangelização. A Folia de Reis, eu tenho um amigo, Pedro Paulo, da Folia de Reis Anjo Serafim, que sempre me falou isso. A Folia de Reis é uma das mais lindas formas de evangelização. Então a gente luta para estar mantendo essa tradição todo ano, debaixo de sol, chuva. A gente continua nossa missão evangelizando para o povo da nossa cidade. Quanto ao nome da Folia de Reis, meu pai e minha mãe é muito devoto da Sagrada Família, que é Jesus, José e a Virgem Maria. E na nossa bandeira o quadro é de Jesus na manjedoura, São José, Virgem Maria e a adoração dos três reis magos. Aí a gente optou por colocar o nome da folia Sagrada Família. E também porque na cidade cada grupo tem um nome. Então a gente não queria colocar nenhum nome igual, né, para não ter nenhum problema. E falando da nossa bandeira, ela é o objeto principal da Folia de Reis, né? Ela tem um significado muito profundo, que é a fé. A nossa fé, a nossa fé vai toda na bandeira de Reis, que é onde a gente faz a nossa reverência, onde a gente faz nossas preces, nossas orações, onde a gente faz nossas promessas em busca de alcançar algum objetivo. E tudo isso num prazo
mínimo, que é da noite do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Estende-se no estado do Rio de Janeiro, que aqui também, na região aqui, a gente canta Marcha São Sebastião, né? Que aí vira o quadro da bandeira e coloca para cantar São Sebastião. Mas nem todos fazem isso. Os dias certos de cantar o Reis é do dia 24 ao dia 6 de janeiro. E quanto ao número de componentes, a Folia de Reis pode haver no mínimo são 12 foliões, 2 a 3 palhaços, até uns 17 foliões. E a gente procura sempre usar um uniforme mais sofisticado, colorido, as coroas bem enfeitadas, com bastante brilho, que é para levar alegria para a pessoa, né, que a gente visita, e está sempre mantendo também a cultura, né, a cultura que foi herdada de muito tempo, e nossos cantos também, nossos cantos, segundo estudos que eu lia, os cantos de Folia de Reis são coisas muito antigas, cantados na Idade Média, e destaca no canto da Folia de Reis uma voz masculina com um som feminino, né? Que é a requinta, uma voz mais fina que sempre faz no final dos cantos. E é uma coisa muito bacana. Então essa folia ela começou na época mirim, mas antes da gente ter o grupo formado, a gente brincava na rua, a gente via as folias passando. Depois daquela época passava as folias de Reis, que no máximo o prazo era até o dia 6 de janeiro. A gente juntava as crianças que gostavam, pegava lata, tambor, garrafa PET e saía na rua brincando com aquilo, né? Como se fosse uma folia de Reis mesmo. Aí juntava, tinha filhos de foliões, tinha gente que gostava, sempre os amigos assim da rua, e dava aquela turma. E eu tenho folião que me acompanha até hoje, quando a gente brincava de folia de reis desde pequeno. Então, a grande maioria está comigo até hoje. E filhos de folião que não saem folia mais, hoje continuam. E a gente está sempre procurando se reunir para estudar, ensaiar, ensinar um a tocar uma sanfona, um violão. Isso tudo é importante para manter a tradição, né? Para poder continuar o ritmo da tradição, as culturas, toda coisa que se tem por trás da Folia de Reis. Então, a Folia de Reis, no seu formato mais simples, ela pode ser cantada de qualquer forma. Ela pode ter só uma bandeira, uma sanfona, um violão, uma caixa. Ela pode ser cantada de qualquer forma. Mas para poder manter a cultura, a tradição e o padrão, a gente tem nossos uniformes, as caixas de couro, tem os pandeiros. E para manter isso tudo é muito difícil. Se eu não tiver incentivo, fica difícil para poder manter uma Folia de Reis, que gasta muito e principalmente com instrumento de corda, instrumento de batuque, isso tudo gasta muito. Então, a gente precisa muito do incentivo para comprar um instrumento, um violão, uma viola que a gente não temos, que uma viola é o principal instrumento da Folia de Reis, a viola é a sanfona. E também a sanfona, sendo o segundo principal instrumento da Folia de Reis, a sanfona às vezes ela desafina, ela quebra uma tecla, dá problema, e isso é muito caro o conserto dessas coisas. Então, para tirar do bolso da gente fica difícil, porque a gente às vezes não tem condições, aí não tem jeito de sair com a folia no final do ano. Já ocorreu o ano que a minha folia não saiu um ano por conta da sanfona, que ela de última hora teve problema e acabou estragando. Mas para manter uma folia de reis é bem difícil. A questão da religião na Folia de Reis é uma questão muito ampla. A Folia de Reis ela não tem restrições. A gente canta na igreja
Segundo relatos, a Folia de Reis é de tradição católica, né? Que eu também sou católico. E ela chegou no Brasil junto com os portugueses e ajudou na colonização, né? Na catequização dos índios e escravos na época. E, e a gente segue isso à risca até hoje. Quando dá meia-noite, do dia 24 para o dia 25, a gente está abrindo nossa bandeira na Igreja Católica e a gente não tem restrição. Se chama para cantar na Igreja Católica, a gente vai. Se chama para cantar num centro espírita, a gente vai. Se chama para cantar na casa de candomblé, a gente vai. Até numa igreja evangélica, se chamar, a gente vai. O que não aconteceria no caso, por causa do preconceito, mas a gente não tem esse problema, não temos restrição. E o que nos move na Folia de Reis é a fé, que é a fé em levar o evangelho às pessoas, a fé em fazer nossas orações, a nossa fé em ver a alegria das pessoas, né? Quando nos recebem, seja de dia, de noite, de madrugada, num canto de abrição de porta, num canto para um doente. E a nossa verdadeira alegria na Folia de Reis é ver aquilo tudo acontecendo e manter sempre a fé para estar saindo da Folia de Reis todos os anos.